Pode deixar. Quer que eu empurre esse pra cá, pra lá? Vai cair, não? Amém, então? Tu pausou o vídeo? Então a palavra está lá em 1 Crônicas, né, 13, de 5 ao 11, que nós vamos ler então agora, que diz assim: Reuniu, pois, a Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Amaté, para trazer a arca de Deus a Quirate-Jearim. Então, Davi, com todo Israel, subiu a Balá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Versículo 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab. E Uza e Aio guiaram o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uza a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uza e o feriu por ter estendido a mão à arca. E morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor lhe rompera contra Uza, pelo que o chamou aquele lugar de Pérez Uza até o dia de hoje. Então, como eu disse, né, se eu fosse dar um nome, né, a essa palavra, um nome a essa reunião, eu daria: qual foi a morte? Qual foi o motivo da nossa morte? Qual foi o motivo da morte? Sabe que eu analisando e eu olhando essa palavra e meditando nessa palavra, né? Eu peguei e eu estava lendo, e como eu disse, faz tempo que essa palavra está no meu coração. E eu fui pesquisar sobre Uza. E a palavra não fala muito sobre Uza, né? A palavra não fala muito de Abinadab, mas uma coisa eu pude perceber. Eu pude perceber que a palavra diz que ficou 20 anos a arca na casa de Abinadab. 20 anos a arca ficou dentro da casa de Abinadab. E Abinadab era pai de Uza, né? Como a palavra diz, que Abinadab era pai de Uza. E a arca ficando dentro da casa de Abinadab por 20 anos, a palavra não conta quantos anos Uza tinha quando morreu. A palavra não diz. Mas se Uza estava caminhando com os bois, estava caminhando, levando o carro, porque a palavra que diz que quem conduzia o carro era... aqui nessa aqui que nós lemos não diz, mas se nós ler lá em 2 Samuel, conta quem estava levando o carro, que era Aio e Uza. Aio e Uza. E Aio e Uza eram filhos de Abinadab. Os dois estavam carregando o carro. Os dois estavam conduzindo o carro. O que eu vejo nessa palavra aqui, quando Uza é tocado e Uza é fulminado por Deus? Muitas das vezes, e não só aqui em casa, mas em muitas casas a gente vê muito acontecer isso. Pessoas que nascem num berço evangélico,
são criados num berço evangélico, que são criados naquele costume de ser evangélico, mas na verdade não conhecem a Deus. Uza, ele viveu, vamos dizer que ele viveu os 20 anos convivendo com a arca dentro da casa dele, sabendo todos os costumes, né? Porque a palavra conta que para ti chegar até a arca teria que ser um sacerdote, não é isso que a palavra conta? Que tu teria que te santificar, que o sacerdote tinha que se santificar, que o sacerdote tinha que estar em reverência a Deus para chegar na arca. Não é assim que a palavra diz, a palavra não conta isso. Então, Uza, ele convivia nesse meio, né? Ele sabia como eram os costumes, como tinha que ser para conduzir, para chegar até a arca, que não poderia ser qualquer um para chegar, mas Uza estava totalmente acostumado com aquele ambiente. Uza, ele estava acostumado a estar perto da arca, né? Abinadab, pai dele, que estava na casa dele a arca, então ele achava que ele podia, ele já estava acostumado, né? Então ele meter a mão na arca, ali seria só... Deus não ia fulminar ele, nem ia dar nada nele, né? Porque por 20 anos ele esteve ali. Por 20 anos ele estava pertinho da arca. Então não ia acontecer nada com ele. Mas Deus fulminou ele. Deus fulminou Uza. Fulminou ele. Ele encostou na arca e veio, né? Como é que a palavra diz aqui? Que Deus fulminou ele na hora, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza e o feriu por ter estendido a mão à arca. Feriu, ferida de morte. Por quê? Porque pelo entendimento dele, ele achou que ele podia. Pelo entendimento dele, ele achou que ele era santo, que ele era correto e que ele cuidava da arca, que ele cuidava as coisas do Senhor e que ele podia. E quantas vezes nós nos enganamos? Quantas vezes nós nos enganamos achando que nós estamos fazendo o que é certo? Nós estamos fazendo aquilo que está na presença de Deus, aquilo que alegra a Deus, né? E na verdade estamos totalmente enganados. Enganados em tudo que nós estamos fazendo. Eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu vou no culto todo domingo, eu faço o que é certo, eu não roubo, eu não roubo, eu não mato, nunca matei, nunca roubei, né? Eu sou de Deus. E quantas outras coisas erradas. Quantas vezes a gente já caiu no costume de ser crente fazendo muitas coisas erradas nas nossas vidas. Muitas coisas erradas. Ofendendo pessoas, né? Pecando, assim, pecados sórdidos, ou pecados, assim, que a gente sabe que é errado, mas a gente faz igual. Né? Coisas assim, ó, que na verdade a gente faz e depois que a gente fez, a gente viu que era errado, mas a gente não pede perdão, porque, deixa assim, né? Não vou me humilhar. E então, isso, assim, ó, isso me chamou muita atenção, sabe? Muita atenção, por quê? Porque os ensinamentos... uma das coisas que me chamou a atenção também, que eu como mãe, o Jeff como pai, né? A palavra diz assim, ó, lá em Provérbios: ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Né? Alguém sabe continuar? E ele não se desviará dele. Tem mais alguma coisinha, né? E depois diz ele não se desviará dele, né? A palavra mesmo diz que nós pais devemos conduzir os nossos filhos. Perante o que aconteceu com Uza, será que Abinadab ensinou Uza? Ensinou Uza quem era Deus? Ensinou Uza a ser uma pessoa conforme a Deus queria que ele fosse? Será que nós como pais,
nós não estamos conduzindo as coisas erradas? Nós estamos levando nossos filhos, será, para a presença de Deus? Ou estamos levando eles para longe da presença de Deus? Como Abinadab fez? Ele perdeu um filho, porque o filho encostou na arca, né? Então, nós devemos sim ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. A palavra também diz lá em Provérbios, eu não anotei isso, né? Mas a palavra diz que se for necessário, use vara para a correção de um filho. Que o pai deve usar a vara. Então, se muitas vezes nós passamos a mão por cima de vocês, nós estamos totalmente errados. Errados perante a palavra, pecamos perante a palavra, porque nós não estamos fazendo o que a palavra nos diz a fazer. A palavra diz que nós devemos corrigir os nossos filhos com a vara. E se nós passamos a mão, se nós deixamos vocês fazerem o que vocês querem, nós estamos pecando perante a palavra. Uza, ele estava tão acostumado até a arca, na presença dele, até a arca ali todo dia, né? Que isso para ele já era uma coisa assim meio que, né? Era uma coisa assim costumeira. Era uma coisa costumeira. E se nós lembrar das primeiras vezes ali, eu estava no quarto, lembrando que Deus me levou a pensar ali, o teu pai estava batendo palma, né, e disse ali que a gente batia palma, né, quando o Murilo cantava, mas quando eu estava no quarto, Deus me levou a me lembrar das primeiras vezes que a gente foi no culto, lá na associação. E para nós, assim, era tão gratificante estar no culto, porque a gente acabava o culto, a gente não queria sair, a gente queria mais e mais e mais e mais e mais. Parecia assim que o tanto que o pastor tinha falado, louvor, a gente chegava em casa, eu lembro exatamente o que a gente fazia. A gente ia no culto, a gente escutava um louvor, vinha correndo para casa e queria baixar o louvor. Não era assim? Era ou não era, Carol? Era ou não era, Breno? Queria saber a letra. Queria já estar afiado para outra semana, para nós cantar na outra semana, batendo palma, né? Porque daí eu sei o louvor, eu quero bater palma. Era ou não era assim, Jeff? Sim. Era, né? E hoje, o que mudou? O costume. Nós nos acostumamos. Chegar na igreja, cantar um louvor, voltar para casa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. E foi assim que Uza fez, por anos e anos, e ele foi acostumando com a arca, sem saber realmente o que a arca tinha dentro. A importância. A importância da arca, sem saber a importância da palavra. Porque o que carregava a arca naquele tempo é mais ou menos o que nós carregamos hoje. A Bíblia e o Espírito Santo dentro de nós. Isso é o mais importante. E muitas vezes nós caímos no costume, nós caímos tanto no costume do nosso dia a dia, que nós esquecemos que o Espírito Santo está aqui dentro. E que ele chora, choro inexprimível em cada pecado que nós cometemos. Em cada pecado que nós cometemos, nós temos o livre-arbítrio e fazemos o que a gente quer. Mas o Espírito Santo chora dentro de nós. Chora dentro de nós. Chora dentro de nós. E foi isso que Deus me falou. Sabe? O costume. Foram palavras nítidas assim na minha mente. O costume, a religiosidade, o viver pela carne. O viver
viver pela carne, né? As coisas momentâneas deste mundo é tão bom, né? Não é bom as coisas momentâneas, Murilo com tablet, Carol com tablet, eu com celular novo, né? Netflix, Google Play, Spotify, o que mais? YouTube, o que mais? Instagram. Twitter, comida, TikTok, o que mais, Brenda? Minecraft, refri, PKXD, Roblox, tudo isso. Essas coisas não vão me ajudar. Arquimedes, coitadinho. Eu na vida. Ele é da família. Ele é da família, Arquimedes não. O Arquimedes Coisas até devia momentâneas, estar aqui. Arquimedes, nada a ver. Todas essas coisas que vocês mesmos falaram, né? Chegar às 1h30 da manhã, comer um iogurtezinho com leite Indireto. comer um iogurtezinho com leite em pó, olhando uma Netflix, né? Um Isso. Google Play agora, e tal série, outra série, vamos olhar agora qual série? E Scandal, e Grey's Anatomy. The Handmaid's Tale. Legal tudo isso, né? E aí? Tudo isso é muito legal. Mas daí a gente Mas qual é a importância disso? chega, passa um dia, faz tudo isso. Tudo isso a gente faz. E a gente plantou o que nas nossas vidas? O que foi plantado naquele dia que a gente só encheu de prazeres da nossa carne? Coisa boa tudo isso. Coisa boa comer. Coisa boa sentar no meu sofá, tapadinha, e olhar uma Netflix. Que prazer. Mas prazer realmente eu tive quando eu fui ali no meu quarto e eu orei. E eu me prostrei a Deus. E eu li essa palavra. E eu não estou mentindo, mas quando eu me ajoelhei, que eu botei um louvor, que eu me ajoelhei assim, eu não falei nada. Eu não abri a boca. E as lágrimas já começaram a descer. Eu não precisei abrir a boca. Não precisei falar nada para Deus. E eu já me quebrantei. Me quebrantei ao ponto assim de dizer, Deus, né? Por que eu não fiz isso mais vezes? Foi tão pouquinho tempo. Podia ter ficado ali horas e horas e horas e horas. Mas para ficar 3, 4 horas jogando Roblox, Minecraft, olhando Naruto, né? Séries da Netflix, fazendo exercício, andando de bicicleta, lendo um livro que não é a Bíblia, fazendo vídeos de TikTok. Quanto tempo a gente perde nisso tudo? Costumes, prazeres da carne. Prazeres da carne que não nos levam a lugar nenhum. Para quando chegar a arca, nós tocar nela e nós ser fulminado. E aí? E aí? E aí, Murilo? E aí? O que adiantou jogar Roblox? O que adiantou olhar séries e séries e séries e séries e séries? O que adiantou fazer vários vídeos de TikTok? O que adiantou eu olhar 15 temporadas de Grey's Anatomy? Adiantou o quê? Fiquei na história? Usa, ele ficou na história? Na história da Bíblia. De uma pessoa que não conhecia Deus e que talvez sim, ou talvez não, ele tinha um coração quebrantado, um coração dedicado, um coração minucioso, um coração de ajudador.
vai saber, né? Mas ele ficou na história. Ficou na história. Ficou na história. Abre aí pra mim, Maria Eduarda. Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6. E tu pode ler para nós do 7, do 3 ao 7. Sabe que nós somos muito camaleão, né? Nós nos adaptamos aos climas, principalmente aqui no sul, né? Que num dia é calor, no outro dia é frio, outro dia é calor de novo, outro dia é frio, e outro dia é calor, e outro dia é frio. E nós vamos nos conduzindo conforme o clima. Como é que é? Gálatas 6, 3 ao 7. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Viu? Então aqui é um complemento. Gálatas ali, ele fala, né, que tudo aquilo que tu plantar, tu vai colher. Tudo aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Que nós não venhamos a ter no nosso próprio entendimento achando que nós somos certos. Porque não somos. Não somos certos. E quando chega alguém e nos diz assim, fulano, assim, 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 assim. A Brenda que é dona, né, de fazer tudo isso, a Brenda é dona de dizer, vamos fazer assim, assado, assim, assado. Mas isso é uma coisa dela, né? Ela é assim, ela é meio despachada, assim, meio de falar. Mas a gente tem que dar atenção, né? As empresas hoje, elas não falam sobre xingar um funcionário ou sobre puxar um funcionário. Elas fazem críticas construtivas, não é? As empresas fazem críticas construtivas. Então, nós aqui como um todo, né? Nós como uma família, as nossas críticas, elas têm que ser construtivas. Elas têm que vir para acrescentar nas nossas vidas e não para destruir as nossas vidas. E muitas vezes nós aqui dentro, em vez de nós falarmos em amor, nós falamos em destruição. Querendo pisotear, querendo espizinhar, querendo, né, falar, querendo mostrar o erro, né? Tá errado. E não é assim, né? Nós, como uma grande família, nós devemos de mostrar o que é certo, de mostrar como falar. Não nos atentando, né, ao nosso próprio entendimento. Não nos atentando àquilo que não vem de Deus. Lá em Provérbios, né? Essa palavra assim, me puxa muito para Provérbios, porque Provérbios fala muito de sabedoria, né? Palavras sábias de sabedoria, assim, de Salomão. Foi Salomão, né? Que falava. Então, diz assim lá em Provérbios 5:7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Não te desvies da palavra da minha boca. Então, chegou o momento de nós realmente nos ater às coisas do Senhor.
a ter aquilo que sai da boca de Deus. Como assim da boca de Deus, né? Deus não fala? Deus fala. Aqui, ó. Deus fala aqui. Ele fala aqui. E Ele sempre vai falar por aqui e por aqui. Porque eu sempre dizia na célula, né, que nós, depois que nós conhecemos a palavra, sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa, acende um sinalzinho amarelo, né? Pi, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Né? Pi, pi. E a gente tem isso. É como o desenho do pica-pau. Não sei se vocês já olharam o desenho do pica-pau ou algum outro desenho que de um lado tem o diabinho, do outro lado tem o anjinho. Vocês já viram desenhos assim? Já viu, Murilo? Já? É mais ou menos